Sou o professor Jair Campos, com mais uma aula de preparação para o Enem 2017. Estude essa aula de número 1. Nessa aula, vamos falar de progressão aritmética, iniciando com o conceito de progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Como a própria expressão diz, aritmética é uma sucessão de números. Aritmética é uma sucessão de números, cuja diferença entre um termo e o termo anterior, que é o termo que está antes, lógico, a partir do segundo termo, porque antes do primeiro não tem nenhum, é sempre a mesma, é sempre constante. A diferença constante é chamada, denominada razão da progressão aritmética. Vamos ilustrar isso através de exemplos. Na sucessão 1, 5, 9, 13, etc., se é uma sucessão infinita, nós observamos que a diferença, 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4. 13 menos 9, 4. Isto é, a diferença entre um termo e o que vem antes, e o anterior. 5 menos 1. Um termo e o anterior, 9 menos 5. Um termo e o anterior, 13 menos 9. Essa diferença é constante. Então, essa sucessão é uma progressão aritmética. E essa diferença constante, nós chamamos de quê? De razão da progressão aritmética. Indicamos R igual a 4, porque a diferença é constante igual a 4. Exemplo B. Na sucessão 3, 6, 9, 12, 15, agora uma sucessão finita, também nós observamos que a diferença entre um termo e o anterior a partir do segundo, 6 menos 3, 3. 9 menos 6, 3. 12 menos 9, 3. 15 menos 12, 3. A diferença também é constante. Então, essa sucessão é uma progressão aritmética. E essa diferença constante, 3, é a razão. Indicamos que a razão dessa progressão é R igual a 3. C. Agora mudamos o foco. A sucessão 1, 6, 11, 16, 21, etc., também infinita, é uma progressão aritmética. Então, eu já estou afirmando que ela é uma progressão aritmética. Então, vale o que nós acabamos de dizer lá no conceito. A diferença entre um termo e o termo anterior é sempre a mesma. Então, para achar a razão de uma progressão aritmética, basta fazer a subtração de um termo pelo termo anterior. Você pode fazer o segundo pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, ou o quarto pelo terceiro, ou o quinto pelo quarto, e assim sucessivamente. Então, de um modo geral, se uma sucessão de números é uma progressão aritmética, a razão pode ser indicada. R, razão, igual um termo qualquer, que eu chamei de AN, menos o termo anterior a ele, que é AN menos 1. Então, a razão é a diferença entre um termo e o termo anterior. 2. Expressão do termo geral. Como obter um termo qualquer de uma progressão aritmética? Então, seja a progressão aritmética finita, com N termos, A1, A2, A3, etc., a N menos 1, a N. Do conceito de progressão aritmética, nós podemos escrever que a razão é a diferença entre um termo a partir do segundo e o anterior. Então, a razão vai ser o quê? De modo geral, como acabamos de falar, a N menos a N menos 1. Se nós conhecemos, numa progressão aritmética, conhecemos o primeiro termo, ou um termo qualquer, e conhecemos a razão, ela pode ser obtida. Basta para isso somar ao termo conhecido a razão. Por exemplo, se eu conheço, no caso aqui, o primeiro termo, que é A1, acrescenta a razão e encontro o segundo termo. Se eu conheço o segundo termo, acrescenta a razão e encontro o terceiro. Se eu conheço o termo AN menos 1, eu acrescento a razão e obtenho o termo N. Aí eu posso escrever a progressão aritmética conhecendo um termo e a razão. Por exemplo, escrever a progressão aritmética com 8 termos, sabendo que o primeiro termo é 7 e a razão vale 4. Então, o primeiro termo, A1, 7. Então,
marca lá os 8 espaços. Então o primeiro termo é 7. O segundo termo, basta somar a razão. 7 mais 4, 11. O terceiro termo, 11 mais 4, 15. O quarto termo, 15 mais 4, 19. O quinto termo, 19 mais 4, 23. Próximo termo, 23 mais 4, 27. O sétimo termo, 27 mais 4, 31. E o oitavo termo, 31 mais 4, 35. Então, está aqui obtida a progressão aritmética de 8 termos, com o primeiro termo igual a 7 e razão igual a 4. Agora, vamos à generalização. Como obter um termo qualquer de uma progressão aritmética? O termo AN de uma progressão aritmética. Do que nós já estudamos, nós vimos inicialmente que o segundo termo é o primeiro mais a razão. Aqui nenhum R. Então, no segundo termo, eu multiplico a razão pela ordem do termo menos 1. Como a razão, eu quero encontrar o segundo termo n é igual a 2. 2 menos 1, eu tenho um R. Acrescento uma razão. Se eu quero obter o terceiro termo, o que nós sabemos? Que o terceiro termo não é o segundo mais a razão. Mas o segundo termo, o que é o segundo termo? É A1 mais 2 menos 1 vezes a razão. Então, o segundo termo é o que? A1 mais 2 menos 1 vezes a razão. Mais a razão, mais R. 2 menos 1 dá 1. 1R com mais 1R dá o quê? 2Rs. 2R não é 3 menos 1? Então, no lugar de 2R aqui, eu posso escrever o quê? 3 menos 1. Então, o terceiro termo vai ser o primeiro mais 3, a ordem do termo menos 1, vezes a razão. E assim até o termo de ordem N, que nós queremos obter. Como obter um termo qualquer, um termo AN. O termo AN não é o termo AN menos 1 mais a razão? Mas o que é o AN menos 1? Não é A1 mais N menos 2 vezes a razão, mais a razão. Reduzindo aqui os termos semelhantes, N menos 2R mais R, então fica N menos 2 menos 1 vezes R. Colocou, reduzindo os termos semelhantes. Soma-se os coeficientes, conserva a parte literal comum, que é R. N menos 2 mais 1 dá o quê? N menos 1. Então, o termo qualquer a N vai ser o quê? O primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Essa expressão é conhecida como forma do termo geral de uma progressão aritmética. Ou seja, um termo qualquer vai ser sempre o primeiro termo mais a ordem do termo menos 1 vezes a razão. Vamos agora aplicar isso aí através de um exercício. E esse exercício é a questão 170, prova amarela do Enem 2016-2017. Sob a orientação de um mestre de obra, João e Pedro trabalham na reforma de um edifício. João efetuou reparo na parte hidráulica, nos andares 1, 3, 5 e 7, e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica, nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício, sabendo que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulicas e elétricas por João e Pedro. Aí vem a pergunta: qual é o número de andares desse edifício? Temos aqui duas expressões importantes. Eles terminaram no último andar. E, exatamente em 20 andares, eles fizeram reparos ao mesmo tempo, tanto na parte hidráulica quanto na parte elétrica. E terminaram juntos no último andar. Muito importante isso aí. João, parte hidráulica, andar 1, 3, 5, 7. É uma PA, porque já são 2. 2. Pedro,
Parte elétrica, andares 1, 4, 7, 10 e 13. Também uma progressão aritmética de razão igual a 3. Foi colocado lá no enunciado. Em exatamente 20 andares foram realizados reparos nas partes hidráulicas e elétricas. Observando aqui, eles fizeram hidráulica e elétrica no andar 1, fizeram de novo no andar 7 e também no andar 13. Porque 7 e 2, 9, e 2, 11 e 2, 3, aqui sucessivamente. E assim até o andar A20, pois eles trabalharam em reparos no prédio, trabalharam em conjunto nos andares 1, reparo hidráulico e elétrico, 7, hidráulico e elétrico, 13, hidráulico e elétrico, e no último andar, que é no andar, no caso aqui, eles também fizeram reparos no hidráulico e elétrico. E esse andar aqui é o último andar do edifício, pois, coincidentemente, eles terminaram seus trabalhos no último andar. Então, nós temos aqui que considerar esta progressão aritmética de razão igual a 6. E eu quero achar nessa progressão aritmética de razão igual a 6 o A20, um termo qualquer. Mas o que é o A20? É A1 mais 20 menos 1, que é 19R. O R não vale 6. 19 vezes 6 dá 114, com mais 1, 115. Então, eles terminaram os trabalhos no 115º andar. Voltando à página anterior, nós vamos ver que a resposta da questão é a letra D.